Assim, eu acho muito pertinente e emblemático até que o Thiago Silva tenha chegado a uma semifinal de Copa do Mundo 11 anos depois do 7-1. Que ele não estava em campo. Ele foi poupado daquilo. Foi um erro no jogo contra a Colômbia. Ele estava suspenso. Ele estava suspenso. Foi um erro no jogo contra a Colômbia ele ter tomado o cartão amarelo. Tomou um cartão amarelo todo. Mas, porra, o Thiago Silva tem esse carimbo do cara que chorou num jogo que o Brasil ganhou. Jogou pessimamente, mas o Brasil ganha do Chile nos pênaltis. E as pessoas, às vezes esses rótulos pegam tanto que elas se esquecem ou têm memória seletiva, não sei. Peguem as declarações do Júlio César naquele pós-jogo. Você estava no Mineirão. Eu me lembro de você lá. O Kaká participou ativamente dessa cobertura. Sim. O Júlio César dá uma entrevista para a geração, aquela entrevista pós-jogo, né, que é para o mundo inteiro, chorando e suspirando e não conseguia falar. Esse time estava em frangalhos psicologicamente. Por que a gente só fala do Thiago Silva chorando? Eram todos. Assistam, não sei se tem no YouTube, a entrevista do Júlio César, depois, imediatamente após a cobrança de pênaltis. Mas teve uma pessoa que gostou, Dona Lúcia. Dona Lúcia curtiu. Pô, a Dona Lúcia é a tríade parnasiana, né? É o 7-1, a Dona Lúcia e o 3-0 para a Holanda depois. A comissão técnica, a gente falou, vale repetir, porque nós falamos ontem, mas vale repetir. A comissão técnica chama uma comissão de notáveis ali, alguns jornalistas. 6 jornalistas. 6 jornalistas. E fala sobre essa mudança no ambiente da seleção brasileira, de que tinha muita gente ali sentindo a pressão. A gente está falando do 7-1, porque hoje, exatamente hoje, são 11 anos completados daquela catástrofe do futebol brasileiro. Qual o vexame da história do esporte? Só para encerrar, antes de chamar o break, seria exagero o Ancelotti chamar o Thiago... O João Pedro? Não, o Thiago Silva? Thiago Silva para a próxima convocação da seleção? Estiver jogando bem, uai, qual o problema? Vamos lá, o Brasil tem excepcionais O zagueiros. Ancelotti está nos Estados Unidos acompanhando esses últimos jogos aqui. O Brasil tem excepcionais zagueiros, né? Tem o Marquinhos, tem o Beraldo, tem o Murilo, lá do Nottingham Forest. Tem outros, vários, Léo Ortiz. Tem vários ótimos zagueiros aí, mas acho que não... Se o Thiago Silva estiver voando, acho improvável. Até pela liderança dele, né? Acho que pode ser um jogador assim, útil, sim. A partir do momento em que a seleção brasileira perde, imediatamente vem uma onda radical para que haja uma reformulação na seleção brasileira. Ou seja, ninguém empresta, troca todo mundo, vamos começar tudo do zero. É assim. O Brasil perde, tem que trocar todo mundo. Eu acho que depende muito do cenário. Se você tem os melhores zagueiros à disposição hoje, espalhados pelo mundo, você de repente não vai optar pelo Thiago Silva com 40 anos. Agora, se de repente você vai pegar uma seleção mais cascuda, seleção argentina, você não tem grande parte dessa galera, por que você não pode pegar um jogador que é bola de segurança? O Otamendi não é campeão do mundo, cara? Pois é. Como titular. Pois é. Nós tivemos vários zagueiros desfalcando a seleção brasileira na partida contra a Argentina. O Thiago poderia ser esse cara, respeitado. O cara vai pensar 2 vezes antes de confrontar o Thiago. Então, assim, existe esse radicalismo, assim, para mudar tudo. Quando, na verdade, alguns pedem passagem. E aí você faz a renovação. Em algumas posições não tem renovação, cara. Tanto é que o Ancelotti voltou com o Alexandre para a esquerda. Mas a primeira convocação foi de emergência. Quando ele convoca, ele usa, inclusive, as pessoas que estavam aqui, que ajudaram ele a formular um time mínimo para entrar em campo. Agora não. Agora o Ancelotti já conhece melhor os jogadores, está acompanhando. Eu acho que o Thiago Silva tem chance e você se antecipou à minha pergunta. E o João Pedro certamente deve ter carimbado o passaporte para a próxima convocação. Eu acho até divertido, né, Kaká? Porque era um jogador para o qual boa parte da torcida brasileira e até segmentos da imprensa, esses setores torciam o nariz para ele. Porque jogava no Brighton. Como assim um jogador do Brighton? Foi o Diniz que o convocou, não foi? Pela primeira vez? Eu acho que foi o Diniz, cara. Foi o Diniz. Eu não tô lembrado. Foi o Diniz ou o Dorival, acho que foi o Diniz. Foi o Diniz. Ali, 2 semanas... Não faz uma semana que ele chegou no Chelsea. A gente rodou o vídeo dele de apresentação lá em Miami. Agora ele é o melhor centroavante do mundo. Mas peraí, ele já era muito bom. E ele não joga só como centroavante, ele é muito versátil. Sim. Aí ele faz um segundo tempo espetacular contra o Palmeiras, mete 2 gols no Fluminense.
Resolvido o problema. Peraí, meu irmão. Ele já era um jogador muito bom anteriormente. Sim. A Argentina, campeã do mundo. Tem um jogador que atua no Como, da Itália, o Nico Paz. Pertence ao Real Madrid até. Porra, cara, então não é por aí. McAllister é campeão do mundo pelo Brighton. Pelo Brighton, exatamente. E assim, mas o Mano já sofria com isso, quando ele convocava jogadores que atuavam no leste europeu, no Shakhtar, lembra? Tem o Tite também. O Fernandinho. Aí o Fernandinho foi ser fundamental no City, na Inglaterra, todo o mundo William. dizia que era força de empresários. Exatamente. Empresários que empurravam os jogadores. A teoria conspiratória no Brasil, ela acontece o tempo E a inteiro. bipolaridade, né? Assim, da noite, literalmente uma semana, ele vai de um jogador de um patinho feio na seleção brasileira a solução de todos os problemas, o que ele não é também. O Ancelotti foi para a Copa do Mundo de Tá lá, nessa reta final ele foi para lá. Ah, ele foi para lá. No momento mais decisivo, no início não, mas ele estava de férias, Ah, sim. agora ele está assistindo os jogos lá.